Hoje eu quero contar para você a história do pior vendedor do mundo. Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Hoje eu quero contar para você a história do pior vendedor do mundo. A minha história. É verdade. A minha primeira experiência com vendas foi terrível, terrível. Não é? Quando era criança, eu sempre fui bom de matemática e tal, e meu pai dizia para mim assim: meu filho, que você quando crescer vai ser engenheiro. E eu cresci acreditando nessa história. Né? Enfim, a gente não tem muito senso crítico, criança é assim mesmo, e foi o que eu fiz. Né? Terminei meu ensino médio na época e fiz vestibular, entrei para a faculdade de engenharia, fui lá fazer engenharia. Né? Passei 2, 3 anos lá dentro da faculdade, sabe, quando você não se identifica, enfim, casei na época também muito jovem, e logo em seguida filhos, enfim. Desisti da engenharia, fui trabalhar, tinha que sustentar minha família, meus filhos, e fui trabalhar num banco, eu era caixa de banco. Né? E eu me lembro que um dia chegou um senhor, um dia de movimento fraco e tal, e no meu caixa, eu atendendo ele e tal, ele perguntou para mim quanto eu ganhava. E eu disse, um salário lá na época, né? E ele se espantou de tão pouco que era. Disse, nossa, você ganha muito pouco, você não gostaria de ganhar mais? Claro, claro que eu gostaria. Falou, por que você não vem trabalhar comigo? Eu tenho uma distribuidora de confecção, né, e estou precisando de um vendedor. Meus vendedores ganham 5, 6 vezes mais do que o que você ganha aqui. Aí eu me entusiasmei, claro, quero sim. Mas e qual é a minha segurança? Né? Eu nunca vendi e tal. Ele disse, não tem problema, faz um teste, venha no fim de semana. Você trabalha sábado? Não, não trabalho. Venha no sábado. Não é? Eu vou te dar uma lista de clientes que estão precisando comprar e você visita essas clientes e tal, o que você vendeu já te paga a tua comissão e fica o teste. Não é? Você experimenta qual é a experiência de atender essas clientes, né? de trabalhar na nossa empresa. Só ok, está combinado. E conforme o combinado, no sábado, 8 horas da manhã, eu estava lá na empresa dele, cheguei lá, encostei o carro e tal, né? E ele veio com umas sacolas de roupa e tal, enfim, com a mercadoria, abasteceu o meu carro lá, carregou, me deu uma lista de 10 clientes, né? As clientes dele eram revendedoras, sacoleiras, né? Como dizem. Enfim, me deu lá 10 endereços para que eu visitasse e, segundo ele, todas estavam precisando de mercadoria, era só passar e vender. Ok, foi o que eu fiz. Peguei o primeiro endereço, a primeira cliente e fui visitar. A hora que eu cheguei lá, e me apresentei, estou trabalhando na empresa tal, assim, assim. E ela disse, não estou precisando, não, deixa para a próxima e tal. Ah, ok. Fui para a segunda, mesma história. Fui para a terceira, fui para a quarta, enfim, visitei. Em menos de 2 horas, eu tinha visitado as 10 clientes. Né? Quanto que eu vendi? 0, nada, nenhuma. E eu fiquei muito bravo. Né? Eu disse, ele me enganou. Ele me disse que era só passar e tirar o pedido, que elas estavam precisando de mercadoria, enfim. E eu fiquei muito bravo. E voltei para a empresa bravo. Quando eu cheguei, ele olhou para mim e disse, mas já de volta? Eu te dei 10 endereços. Eu disse, já, e o senhor me enganou, nenhuma delas queria comprar. E ele disse, não pode, você não foi. E aí eu fiquei mais bravo ainda, porque ele estava duvidando de mim e eu tinha ido em todas. Né? E eu convidei ele, disse, então vamos lá, eu vou mostrar para o senhor. E ele entrou no meu carro, então vamos sim. E nós chegamos na primeira cliente que eu fui. E quando nós chegamos, né, de cara, o que aconteceu? Ele vendeu. Enfim, aí ele olhou para mim, tipo assim, olha, viu, a cliente queria. Né? Aí, vamos na segunda. Fomos para a segunda. Adivinha o que aconteceu? Exatamente a mesma coisa. Chegamos lá e ele vendeu. Fomos para a terceira. Quando nós chegamos na terceira, idem. De novo a mesma história. Não é? A cliente tinha dito para mim que não queria, que era para passar da próxima vez, depois de uns dias e tal. E ele chegou lá, abriu as malas, o mostruário e tal, e conversou com ela e ela comprou, fez um pedido grande. Não é? E todas ele olhava para mim dizendo assim, tá vendo?
Quando foi para depois dessa terceira cliente, né, eu virei para ele e falei, olha, não precisa, o problema não é sua mercadoria, o problema não são seus clientes, o problema não é sua empresa, o problema sou eu. Eu não sou vendedor, eu não sei vender, não nasci para isso, meu pai tinha razão, eu sou o cara da sala do fundo, que não vai falar com ninguém. Né? Enfim, e desisti dessa ideia, voltei para o banco, continuei o meu trabalho, mas logo em seguida, meu pai que tinha loja, me convidou. Falou, meu filho, vem trabalhar comigo então. Eu realmente ganhava pouco, eu precisava ganhar mais. Né? E eu fui trabalhar com ele. Na mesma época em que eu tinha abandonado a faculdade de engenharia, fui fazer a faculdade de administração de empresas. Né? E, enfim, fazia a faculdade à noite e comecei a trabalhar na loja com ele durante o dia. E na faculdade, né, nessa mesma época em que eu comecei o trabalho de vendedor na loja, eu tive um professor da cadeira de introdução à administração que percebeu em mim uma pessoa que gostava de marketing, de comunicação, e ele me disse, Hermelino, você gosta dessa área de vendas e tal, eu vou te dar um livro. Né? E me deu um livro. Isso foi marcante na minha vida, né? Um livro de técnicas de vendas. Ele falou, leia esse livro, depois me diz o que você acha. Não é? E eu vou dizer uma coisa para você, sem falsa modéstia, eu me tornei campeão. Né? Sempre fiquei em primeiro lugar, não só na loja, mas nas outras atividades que eu fui como vendedor, depois como supervisor, gerente, diretor de empresa e depois me tornei empresário, palestrante, treinador na área de vendas e enfim, né? Acabei virando consultor. Mas, voltando ao ponto que eu estava dizendo, os outros vendedores na loja diziam que eu era protegido porque eu era filho do dono, enfim, né? Quando na verdade era o contrário, meu pai era muito disciplinador e como eu era filho eu tinha que dar exemplo, então ele sempre judiava de mim, eu tinha outras atividades para fazer, para ajudar na operação da loja e aí tinha que vender, né? Enfim, mas era a descoberta de que venda era um processo técnico, que existia fundamentos que, se compreendidos e treinados adequadamente, geravam resultados. Não é? E assim foi. E eu me apaixonei por vendas, eu descobri que, da mesma maneira que na engenharia a gente usa a matemática, o cálculo, o planejamento, né, o projeto, para se chegar a uma obra, não é? A venda também é assim. É um conceito técnico extremamente rico, muitas variáveis que influenciam, não é? Muitas áreas do conhecimento, a psicologia, a matemática, a estatística, não é? O marketing, enfim, é uma área tão ampla, não é? Uma gama tão ampla de conhecimentos que a gente precisa dominar para dizer assim, olha, eu domino o processo da venda, que virou minha paixão. E essa história, para vocês terem uma ideia, tem quase 40 anos, né? Já faz tempo. Enfim, e quanto mais eu me aprofundo em vendas, mais eu percebo que eu sei pouco, eu preciso estudar muito mais. Não é verdade? Então, eu queria compartilhar com vocês essa minha história, né? Do pior vendedor do mundo, aquele que foi um fracasso total, né? Ao treinador de vendas, aquele que hoje dá palestras, treinamentos, consultoria, enfim, que modestamente tem conseguido bons resultados na transformação de vendedores, de empresas, de lojas, não é? Na minha própria empresa, com a minha equipe. E se você não tem conseguido seus resultados, não é? Eu acho que pior que os meus não são, pode ter certeza, porque realmente foi assim... tão chocante que eu imaginei que nunca na minha vida eu fosse conseguir vender alguma coisa. Não é? E depois descobri que todos nós somos vendedores. Mesmo se eu tivesse continuado minha faculdade de engenharia, eu seria um vendedor de serviços de engenharia. Não é? Como eu poderia ser o melhor engenheiro do mundo, mas se eu não tivesse clientes, eu ia exercitar onde? Né? As minhas aptidões, a minha capacidade. Não é verdade? Então, eu acho que compartilhando essa história com você, eu te ajudo a
a mostrar que é possível uma transformação a partir do momento que a gente se descobre, né, que a gente percebe que pode, que é uma questão de dedicação, de técnica, de domínio. Eu não consigo gostar daquilo que eu não sei, daquilo que eu não consigo fazer, daquilo que eu não sei falar, daquilo que eu não entendo, não é verdade? A partir do momento que eu entendo, eu compreendo, eu desenvolvo habilidades, eu me apaixono. Não é? E quanto melhor eu faço, mais as pessoas reconhecem, mais os elogios vêm, e isso é um estímulo muito grande para que você busque a melhoria contínua, não é verdade? Então, enfim, essa é a história que eu queria compartilhar com você. Se você gostou, dá um like aqui, comenta, conta a sua história para mim, não é? É muito legal a gente interagir com você, é muito bom, é muito gratificante. Então é isso. Sucesso nas suas vendas. Um abraço!